A gente começa falando aqui da questão da Sul-Americana, lembrando, né? Premiação nesta primeira fase, $900 mil, com mais $115 mil por vitória. Então, eu entendo até, acaba sendo um grupo com uma dificuldade um pouco maior do que do ano passado, mas com todo respeito a todos os times, e merecem, né, respeito, não consigo ver o Cruzeiro falando que é um grupo encrencado para o Cruzeiro. Inclusive, a gente tem que lembrar que muito provavelmente este grupo atual do Cruzeiro será o grupo responsável por classificar o time para as oitavas de final, já que o Cruzeiro não deve fazer um movimento na janela doméstica, que vai de 10 de março até 11 de abril, já pelo que tem dito Pedro Lourenço. Eu acho que é um grupo mais do que suficiente, viu, Patrick? Começar com você, depois o Bernardo, o Rafa e a Amanda. Eu acho que é um grupo mais do que suficiente para conduzir o Cruzeiro para uma boa campanha. E, para mim, o Cruzeiro tem que pensar não só, obviamente, em classificação, mas tem que pensar, sim, em uma melhor campanha geral. E está proibido de pensar em possibilidade de playoffs, porque os playoffs costumam ser uma espécie de armadilha. Vídeo que aconteceu o ano passado com o Internacional, que era o principal apontado por muitos como o favorito dos times brasileiros na Sul-Americana. Exatamente, Valor. E pensando na classificação geral, isso acaba respingando na sequência ali, para que o Cruzeiro possa ter vantagem e, pelo menos, né, decidir em casa seus confrontos até a final. Creio que isso é uma grande diferença, né? E em relação aos playoffs, algo que os meninos até citaram ontem também, e automaticamente a gente já nos deparamos, menos 2 datas nesse calendário que já é extremamente cheio, principalmente falando nessa sequência do Cruzeiro, né? Porque ali você acaba incluindo 2 jogos, e 2 jogos que geralmente têm sido difíceis, né, Valo? Quando você pega o histórico dos playoffs dos times vindo da Libertadores, realmente vem times ali extremamente capacitados, que não é tão fácil assim você conseguir, né, eliminar e continuar ali, né, na sequência na competição. Tem que classificar em primeiro, tem condições para isso, o elenco foi montado para isso, o investimento é muito maior que isso, apesar disso não entrar em campo. E acho que, apesar de não ter sido um grupo o mais acessível daquilo que encontramos, o Cruzeiro tem totais condições de fazerem isso. E entra em planejamento também, né? Porque eu não sei em relação às datas, mas não sei se os meninos sabem isso, os playoffs já vai também acontecer ainda no período desses 2 meses que o Cruzeiro terá uma sequência, que a fase de grupos termina, né? E isso acaba também, né, acarretando nessa questão de planejamento para a equipe, que ainda vai ter ali, né, uma parada para o Super Mundial. Então o Cruzeiro já tem que estar lá nas oitavas de finais, só aguardando quem vai encontrar ali dos playoffs. Creio que o Cruzeiro tem que partir desse princípio já desde o início contra o União Santa Fé lá na Argentina, viu, Valo? Eu também acho que o individual do Cruzeiro apareceu muito pouco porque o coletivo foi uma bagunça no Campeonato Mineiro. O time coletivo ali do Fernando Diniz inexistiu. A gente sempre teve uma zaga muito fraca em 2025, que sofria muito perigo mesmo de adversários mais enfraquecidos, um ataque que deixou muito a desejar. O Cruzeiro só fez 10 jogos oficiais até agora, então também é muito pouco para conseguir apontar, principalmente com o Leonardo Jardim, né? Sendo que ele teve 3 jogos desde a sua chegada, então não dá para falar nada que o time tem alguma coisa coletiva do Leonardo Jardim. Agora que ele está tendo um mês de treinamento, que já fizeram vários amistosos, vai dar para ter um pouquinho mais de noção de como é que os jogadores vão se encaixar no esquema dele. Quem acompanhou a entrevista do Matheus Henrique deu para ver que ele deu uma pitadinha ali, uma palhinha do que o Leonardo Jardim está pretendendo com a equipe, né? Então, assim, acho que o importante a gente tem boas peças, mas que ainda não funcionaram como um grupo. Então, quando o Cruzeiro chegar na estreia lá contra o Mirassol, depois chegar na estreia da Sul-Americana, o Cruzeiro precisa ter um esqueleto de time titular definido, que hoje isso não está muito claro ainda. E ele precisa ter esse esquema do pelo menos os 5, 6, 7 jogadores mais importantes ali já encaixados, para que o coletivo funcionando, as individualidades apareçam. E aí a gente está falando principalmente dos jogadores ali de frente, Caio Jorge, Gabigol, Dudu, que precisa do time funcionando redondinho para a bola poder chegar lá na frente e eles poderem, de fato, concluir a gol e realmente fazer o que
o que eles foram contratados para fazer, né? Não adianta nada a gente cobrar muito do Gabigol, sendo que a bola nem sempre está chegando lá na frente, por exemplo. Então, acho que sim, o Cruzeiro fez um movimento de mercado que ele tem obrigação, né, de ir bem na fase de grupos contra essas equipes. Ah, mas é um grupo um pouco complicado, não dá para falar em obrigação porque não combinou com o adversário, futebol. Eu concordo, futebol é imprevisível, e é isso que torna ele interessante para a gente. Mas se o Cruzeiro não conseguir, com o elenco que tem hoje, ser primeiro num grupo que tem Palestino, União Santa Fé e Muxuque Runa, o Cruzeiro foi incompetente. O Cruzeiro não cumpriu o seu papel, não fez o que se esperava dele. Assim como ele não chegar na final do Mineiro, foi uma incompetência. Ah, o América é um time qualificado, o América dá a vida contra o Cruzeiro, né? Claro, sempre a gente vai ter um adversário, mas se o Cruzeiro, que tem um elenco qualificado, não conseguir corresponder às expectativas, né, ele foi incompetente. E a culpa é única e exclusiva do Cruzeiro, que precisa trabalhar para poder melhorar, seja com Leonardo Jardim, seja com mais contratações, às vezes, no mercado do meio do ano. São opções, né? E a gente espera que o time comece a encaixar já a partir do jogo de agora contra o Bragantino, que apesar de ser amistoso, vai dar muitos indícios para a gente do que vai ser o Cruzeiro aí nas próximas semanas. Competência é a única coisa que o Cruzeiro não teve em 2025, né, Bernardo? Hora nenhuma, inclusive. Acho que você não tem um momento que você possa falar ali, não. O Cruzeiro se acertou, o Cruzeiro se encontrou, não. 2025 do Cruzeiro até o momento é um vexame total, né? Assim, é realmente muito vexatório. Não conseguiram produzir nada, nem coletivamente, nem individualmente, mesmo individual, que poderia ter aparecido de um ou outro ali, né, para salvar, igual já aconteceu algumas vezes. Em 2024 aconteceu isso no primeiro semestre, algumas vezes com o Matheus Pereira, né, às vezes o coletivo não ia bem, uma jogada dele salvava, mas nem isso. A verdade é que o Cruzeiro foi completamente inexistente individualmente, coletivamente, e agora está na hora de acertar. Está na hora de acertar os ponteiros, né? A gente fica querendo ver se está caminhando para acertar ou não, mas os jogos treinos não foram transmitidos, nenhum até o momento, né? Então a única coisa que a gente tem para falar aqui é sobre o resultado e sobre algumas coisas pontuais que a gente vê ali nos vídeos, uma outra coisinha, o Vidalba ganhando posição e um ou outro ali participando mais ou menos, é a única coisa que dá para a gente tirar de conclusão. Mais do que isso, não dá para aprofundar em nenhuma análise, né? Mas é o que você falou, o Cruzeiro, ele tem, né? Quando a gente fala em ter obrigação, todos nós temos muitas obrigações, né? Se você vai cumprir com a sua obrigação, e se vai cumprir bem, se vai cumprir mal, ou se vai não cumprir igual o Cruzeiro não cumpriu, né? É outra coisa. Então, quando a gente fala obrigação, é o seguinte: pelo elenco que o Cruzeiro tem, pelo investimento que ele tem. Eu vejo o Valu falando aí do valor, né, Valu? Quando você falava 2 anos atrás o valor desse aí da Copa do Brasil e tal, eu tipo, mas vai ajudar demais, é quase uma folha inteira do Cruzeiro. Pô, esse valor mal paga um jogador do Cruzeiro, né? Então a coisa mudou demais. Os valores pra gente era um negócio assim, estratosférico, quando você falava $1 milhão por jogo, era um negócio que fazia diferença de um mês do Cruzeiro, né? A gente chegou até aí folha de 10 milhões, tá de 8, 7, né? Então hoje é uma coisa que paga 2 jogadores do Cruzeiro. Então é mais do que obrigação. O Cruzeiro classificar bem, mostrar que veio. Circunstâncias do futebol existem. A gente viu o Corinthians, que na minha opinião está com um bom time, uma situação circunstancial, acabou sendo eliminado, né, na situação circunstancial do primeiro jogo. Então, acho que, tirando circunstâncias adversas, né, você não pode ter um coletivo muito ruim em todos os jogos. E aí, porque aí tem alguma coisa errada. E a nossa expectativa é que o Leonardo Jardim consiga arrumar isso, e por isso acho que está todo mundo tão ansioso para o jogo de sábado, para a gente poder ver o que ele está fazendo em campo. Acho que a entrada do Vidalba é um indício. Bom, a gente vai falar mais do jogo treino aí pela frente, mas acho que é muita coisa para arrumar, né? E acho que esse elenco, acho que o Jardim aí é isento disso, mas esse elenco tem que dar uma resposta também, como foi a própria entrevista do Caio Jorge. Está na hora desse elenco dar uma resposta e mostrar que tem qualidade. Porque qualidade não adianta de pegar um papel e falar que aqui tem muita qualidade. Mas quando entra no campo, não apresenta qualidade nenhuma. Então, se esse elenco quer demonstrar que tem qualidade, está na hora, né? Na Copa Sul-Americana aí, em um grupo que não é o mais fraco de todos, né? Então, acho que eles têm que dar uma resposta, Valu. Eu vou cobrar bastante a resposta desse elenco aí. Eu acho que naturalmente, mesmo pensando antes do Cruzeiro ter feito essas contratações que ele fez em 2025, né? Ano passado, apesar de não termos feito grandes jogos, né, desempenhado tão bem como nós queríamos,
o Cruzeiro conseguiu bater na trave, né? Então, acho que as lições que ficaram da temporada passada, elas precisam ser melhoradas para essa temporada. E aí é que eu acho que vem algo que coloca uma certa pressão no Cruzeiro. É o investimento feito pelo Cruzeiro. Ah, mas o investimento, né, você pagar caro no jogador, não quer dizer que você tem garantia de que você vai conquistar um título. Não tem, mas a partir do momento que você também ganha no sentido técnico, né, da estrutura de uma equipe, de um treinador vencedor, experiente, você coloca ainda mais essa questão de uma certa pressão para si, né? E eu não vejo como uma pressão ruim, não, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que o Cruzeiro, esse ano, diferente do ano passado, que ele estava voltando a competir jogos sul-americanos, né? Esse ano já é diferente. O Cruzeiro hoje vira uma certa obrigação, principalmente por ter batido na trave na temporada passada. Então, acho que o Cruzeiro precisa demonstrar em campo capacidade maior do que a do ano passado. Estrategicamente falando, precisa ser uma equipe mais inteligente também para jogar. Não dá para a gente chegar em determinada altura da competição e questionar calendário. Acho que é uma coisa também que já não entra mais na cabeça do torcedor. Quando a gente fala sobre calendário, você sabendo de como será o calendário na temporada 2025, precisa fazer uma boa estrutura e um bom planejamento para não ser pego de surpresa. Então, acho que tudo isso o Cruzeiro pode melhor e pode mais do que aconteceu na temporada passada. Então, eu vivo também essa expectativa que vocês vivem, né? A Sul-Americana vai servir para essa equipe se desenvolver. Vai estar sempre mesclada ali entre jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós não estamos falando de uma chave de um bicho de 7 cabeças. Nós estamos falando do Cruzeiro ser, sim, protagonista, quem sabe, dessa chave, né, desse grupo. Então, assim, eu vivo, sim, essa boa expectativa. Acho que o Cruzeiro tem capacidade, sim, e só depende dele. Já não dá mais para a gente ficar contando com adversários, como aconteceu na fase de grupos o ano passado também. Acho que o Cruzeiro tem que pegar esse protagonismo para si e mostrar a sua capacidade dentro do campo.